Fala galera do bem, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui a mais um vídeo da mente binária. Nós vamos para o capítulo 9 do Manual da Linguagem GNU-C. Lembrando que esse é um livro em inglês, né, escrito por estas três pessoas aqui, que nós estamos traduzindo, comentando e fazendo algumas adaptações e uns vídeos sobre cada capítulo. Então a gente já fez 8 capítulos, hoje vamos para o 9, que já está publicado. O endereço está aqui, o grandão, mas é menteb.in/GNU-C, tudo junto, tá? menteb.in/GNU-C, você acessa esse livro gratuitamente, claro. Bom, vamos falar então do capítulo 9, que é curto, mas é bem legal, né? Que é a gramática dos operadores binários. O que esse capítulo fala? Né? Sobre o que ele fala? Ele fala basicamente sobre precedência de operadores binários. Lembrando que operadores binários são os operadores que possuem dois operandos, um à esquerda e um à direita dele. Então ele dá um exemplo aqui, ó, já contando para nós que todos os operadores binários em C eles são sintaticamente associativos à esquerda. A frase parece complexa, mas não é. Veja, é o seguinte, ó, A, aqui um exemplo, né? A, e aqui algum operador, seja o mais, o menos, qualquer operador que seja binário. B, o outro operador que também seja binário, C. Isso significa é equivalente, né, a colocar parênteses na primeira operação, certo? Então abre parênteses, primeiro operando, depois o operador, depois o segundo operando, fecha parênteses, operando e depois o terceiro operando. Isso é equivalente. E ele fala assim, ó, no entanto, os únicos operadores que você deve repetir dessa forma, ou seja, sem parênteses, né, são mais, menos, asterisco, que é a multiplicação, e a barra para divisão. Pois esses casos são claros na álgebra. De fato, né, na álgebra matemática, quando a gente escreve algo, né, tipo 9 mais 1 mais 2, a gente normalmente não utiliza parênteses, porque não precisa, a gente já sabe, né, que é da direita para a esquerda, que aquela operação ali normalmente a gente vai fazer. Mas eles têm a mesma precedência, né? Então, tudo bem também. Mas nunca, olha, ó, nunca A igual a B igual a C. Ou A mod, né, o percent é o operador mod, que nos retorna o resto da divisão, A mod B mod C. Para esses operadores, use parênteses explícitos para mostrar como as operações se aninham, ou seja, quem vai ser executado primeiro. Isso porque é claro que existe uma lógica, né, quando eles têm a mesma precedência que vai da esquerda para a direita. No entanto, se você coloca o parênteses, fica mais claro para quem está lendo o código. Porque quem não lembra da tabela de precedência de operadores pode se confundir, né? Isso aqui pode ser feito, por exemplo, B igual a C primeiro, ou A igual a B primeiro. A pessoa pode não lembrar qual que é a ordem. A ordem aqui é A igual a B primeiro. Mas mesmo assim, se você coloca um parênteses entre aqui né, antes do A e um depois do B, você deixa isso muito mais claro para quem está lendo o código. Isso não faz diferença nesse caso aqui, isso não faz diferença para o programa final, né, para o compilador, mas para você que está lendo o código, fonte, faz diferença. Então, um programa bem feito vai seguir essas orientações, tá? Então, vou fazer uns exemplos aqui. Ó, preparei aqui um programinha. Operadores binários, né? Não tem a ver, apesar desse nome, ele não tem a ver com os operadores bitwise, que a gente traduz para bit a bit. Não são esses, né? São operadores binários porque trabalham, né, com dois operandos. Então, eu declarei aqui 3 variáveis e uma quarta variável que vai ter o resultado de uma expressão. Então, a expressão aqui, por exemplo, pode ser A mais B mais C. Eu estou usando 2 operadores binários iguais, né, da mesma operação, que é o mais para adição, e 3 operandos. Na verdade,
eles são binários, então cada um tem dois operandos. Como que isso funciona? Primeiro, esse A mais B aqui é resolvido, né? E aí o resultado dessa expressão vira o operando, um operando para o segundo operador, vira o operando da esquerda para esse operador mais. E depois vai ser feito aqui, né, o operando da esquerda, que é o resultado dessa expressão, mais o operando da direita. Então parece aqui que tem 3 operandos, mas na verdade tem 4. Né? Vai haver 4 operandos. E a soma, o resultado, né, desse printf aqui vai ser a soma de tudo, né? 10, 5 e 2, que vai dar 17. Vamos só testar aqui para ver se é isso mesmo. Vou usar o comando que ele sugere no início do livro, né? Que é já para adicionar os símbolos de debugging com o "-g" e o "-o" maiúsculo para uma otimização básica. E tá lá, 17. E aí perceba que o que ele está falando é que isso, né, na linha 10, deixa eu colocar as linhas aqui, isso aqui na linha 10 é igual, é equivalente, significa isso, eles são associativos, né? E aí da esquerda para a direita. Então, A mais B mais C vai dar igual, né? Vai dar 10 mais 5, que vai ser 15, mais 2, 17. Até aí, problema nenhum, né? Ficaria um pouco mais claro? Ficaria. Mas ele assume que... Aliás, deixa eu só rapidinho criar um arquivo aqui para ele sempre entrar com o número de linhas. Senão a gente vai ficar sem esse número de linhas. Syntax on, set, pronto. Mas ele assume que quem está programando já sabe disso, né? Quem está lendo o código também. Então, esses operadores é tranquilo deixar sem os parênteses, não tem problema de legibilidade, na opinião dos autores desse livro, e eu concordo, né? Agora, esses operadores, aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui igual, igual, né? Vamos lá, igual, 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 eu vou até mudar aqui, de repente, vou pôr 0 e 0, ó, A igual a B igual a C. Isso vai ser feito também da esquerda para a direita, né? Então, A igual a B, sim, vai dar 1, né? Verdadeiro vai dar 1. Né? Para essa parte aqui, a gente vai ter 1. E 1 é igual a 2, aí não é, né? Então vai dar 0. Essa expressão aqui, então, vai retornar 0. Vamos ver se ela está certa. Compilar primeiro. E eu vou colocar uma linha aqui. Melhor fazer isso aqui no shell, que aí se a compilação funcionar, ele executa. Né? Isso aqui no shell funciona assim, né? Como eu botei esse B comercial 2 vezes aqui, é um end, né? Se esse comando resultar em sucesso, só então ele executa o comando à direita. Então deu 0. Né? Beleza. Agora, se a gente fizer assim, lembrando que isso é igual a fazer isso, né? Da esquerda para a direita. Né? Mas diferente do mais, se a gente fizer isso aqui, colocando os parênteses, B igual a C, vai dar 0. Né? E A, que é 0, é igual a 0, que vai ser o retorno, né? O resultado dessa expressão aqui, sim, então isso aqui vai ter que dar 1. Então, agora eu tenho um resultado diferente, né? Porque eu coloquei parênteses ali, beleza. Ou seja, para esses operadores, né, que o parênteses alteraria, se você colocar em algum lugar que você de fato altera o resultado, ele recomenda que você utilize sim os parênteses, mesmo que seja aqui no início, entendeu? Que você deixe claro que a primeira operação, a primeira expressão a ser avaliada, a ser computada é essa. Depois vai ser essa. Tá? Então isso vai deixar claro para quem estiver lendo, né, o resultado ali, que é o que você quer. De novo, esses parênteses, neste caso aqui da linha 10, eles são opcionais, porque eles estão na expressão mais à esquerda. Mas a recomendação do livro é que você coloque.
independentemente de qualquer coisa. Beleza? Show! O que mais ele fala assim? Ó, você pode depender, ou seja, você pode confiar nessa ordem de precedência, né? Nos seguintes casos, né? Operações pós-fixadas, que é um acesso a um campo de uma struct, a gente não falou disso ainda, né? Indexação de array, chamadas de função, operadores unários pós-fixados. Isso a gente vai ver depois, mas ele fala assim, aí você não precisa do parênteses, tá? Você dependa da ordem de precedência, porque é tranquilo, né? Operadores unários pré-fixados, então mais variável, né? menos variável, por exemplo, são operadores unários. Multiplicação, divisão e resto, eles têm a mesma precedência, então só lembrando aí na matemática, né? Se a gente, vou voltar aqui para 10, 5 e 2. Se nós dividirmos A por B por C, perceba que eles têm a mesma precedência, né? Então, 5, se a gente fizer aqui ó, da esquerda para a direita, 10 dividido por 5, 2. 2 dividido por 2, 1. Né? Esse vai ser o resultado. Né? Então, vamos lá. 1. Beleza? Tá certinho. Se a gente alterar a precedência, eles têm a mesma precedência, mas se eu colocar parênteses, eu estou alterando a precedência. Né? Agora vai ser B dividido por C, que é 5 dividido por 2. Quanto vai dar isso? Vai dar 2, né? Sobra 1, mas essa operação não me dá o resto. O que me dá o resto é o mod. Então vai dar 2, né? E 10 dividido por 2 vai dar 5. Né? A, que é 10, que vai acontecer depois, né? A dividido por 2, que vai dar 5. Que é exatamente o mesmo caso da álgebra, ok? Que você estudou ou estuda na escola ou universidade, enfim. É o mesmo caso, sem mistério. Comparações, mas atenção, né? Operadores lógicos, mas atenção. O que ele quis dizer aqui com mais atenção? Aí falou também de expressões com condicional, né? Que foi assunto de um vídeo anterior. Atribuições e execução sequencial, que é o operador vírgula. Atenção significa, né, que a linha, né, ele está falando dessas linhas aqui, né, cobre operadores com precedência sutilmente diferentes. Nunca dependa da gramática de C para decidir como duas comparações, né, ou seja, o mesmo operador, se aninham. Em vez disso, sempre use parênteses para especificar o aninhamento, que é o caso aqui. Ele está falando para nunca fazer isso. Né? Nem essa comparação com igual, nem com diferente, nem com maior ou igual, nunca. Né? Sempre usa parênteses. Se você quiser que essa aconteça primeiro, coloca o parênteses aqui. Se você quiser que essa aconteça primeiro, coloca o parênteses aqui. E assim fechou. Né? É isso que ele está sugerindo. Há uma outra ordem de precedência da qual o código pode depender. Quando ele fala pode depender, é que assim, não tem problema. Né? Você pode não usar parênteses e deixar a precedência, o código depender dela. Operadores unários pós-fixados, então mais, menos. Operadores bit a bit e de deslocamento, são shift, né? Shift left, shift right. E aí atenção. E a expressão condicional. E aí, de novo, a advertência para operadores bit a bit é similar aos operadores lógicos. Você pode deixar múltiplos usos de um operador bit a bit se associarem, mas sempre use parênteses para controlar o alinhamento de operadores diferentes. Ou seja, se você quiser fazer, nesse caso aqui, né, A AND B AND C, tudo bem. Né? É da esquerda para a direita, você não se preocupa, não precisa colocar. Ele sugere que você, diferentemente da comparação, né? Agora é bit a bit, um E bit a bit. Ele não requer, né? Ele não sugere que você coloque parênteses aqui. No entanto, quando você utiliza operadores diferentes, então A AND B ou C, por exemplo, aí ele sugere que você coloque parênteses. Se você quiser que o E bit a bit aconteça primeiro, coloca aqui o parênteses. Se você quiser que o OU bit a bit aconteça primeiro, coloca aqui no B e no C.
Beleza? Essa é a regra. E por fim, né, ele tem uma nota pessoal aqui do Richard Stallman que é bem legal. Né? Ele compartilha uma experiência pessoal aqui, que é o seguinte: eu escrevi o GCC sem lembrar nada sobre a ordem de precedência em C, além do que está declarado aqui, além do que está nesse capítulo. Estudei a tabela completa de precedência para escrever o parser do GCC, né, que precisa entender como, enfim, qual precedência vai dar. Já que o GCC é um compilador de C, né, ele vai ler código-fonte. Mas na sequência, logo depois de escrever o parser do GCC, ele fala, ó, eu esqueci de novo a tabela de precedência de C, que é gigante, né? Tabela de precedência de operadores. Se você precisar consultar a ordem completa de precedência para entender algum código IC, um código seu, né, ou de alguém, que não seja você, adicione os parênteses para deixar claro. E dessa forma, né, adicione parênteses suficientes para que ninguém mais precise fazer isso. Dessa forma, você nunca mais vai depender disso. O que ele está falando é, se você encontrar um código assim, né, por exemplo, coloca os parênteses, ok? Porque qual que é o lance aqui? Ele está falando, se você precisar consultar a tabela, então aqui eu tenho um E bit a bit e um OU bit a bit. Aí eu vou abrir aqui uma tabela de precedência, eu vou deixar o link aí na descrição, porque qual que é a ideia? Você não lembra, de repente você está olhando esse código, você não lembra, quem tem maior precedência? O E ou o OU? Tá? Porque aqui não depende de assim, vai da direita para a esquerda. Não. Tem que ver quem tem maior precedência. Se o OU tiver maior precedência, ele vai ser computado primeiro. Então tem aqui uma tabelinha. Ó, e nessa tabelinha a gente, lendo ela aqui de cima para baixo, vê que, na verdade, o E tem maior precedência. Né? Se o E tem maior precedência, o que ele está falando é, coloca os parênteses para ninguém mais ter essa dúvida. Essa conta vai ficar igual, não vai fazer diferença para o operador. Né? Quanto deu isso aqui? 2? Beleza, se eu tirar o parênteses, tem que dar 2 também. Você está colocando parênteses só como um reforço para quem estiver lendo o código. Beleza? Essa é a dica do Stallman. Muito legal, né? Ter acesso a essas dicas de quem entende, hein? Olha só, estamos falando da pessoa que escreveu o GCC. Talvez aí uma das suítes de compiladores mais utilizadas neste planeta que habitamos. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para você. Lembrando que a Mente Binária é uma ONG que vive de doações. Então, se você tem interesse em ajudar, menteb.in/apoie. Entra lá no nosso site mentebinária.com.br, vê tudo que a gente faz, consome esse conteúdo. Se você não puder ajudar, não tem problema. Consuma esse conteúdo para você aprender, que a gente quer que você utilize esse conhecimento para deixar esse mundo melhor. Beleza? E claro, isso inclui a sua vida e a dos seus. Um grande abraço então, até a próxima e tchau.